Então vamos iniciando, né? À medida que o pessoal vai entrando, vai nos acompanhando. Então nós vamos fazer, nesses 3 dias, uma sequência de 3 lives sobre este livro. Trabalho e sentido para a vida, contribuições da logoterapia para encontrar o sentido da vida no exercício da profissão. Então, nós, durante esses 3 dias, abordaremos diferentes aspectos deste livro. Trabalho e sentido para a vida já está na 2ª edição. E quem desejar adquiri-lo, nós vamos colocar também aqui o contato do WhatsApp para pedidos. Lembrando que nós falamos do trabalho e desse significado que ele traz para a vida. E poderíamos começar pensando: quantas horas do dia nós dedicamos ao trabalho? Se nós pensarmos num dia, se nós multiplicarmos isso por uma semana, se multiplicarmos por um mês, por um ano, e na verdade por uma vida toda, nós vamos observar que grande parte da nossa vida está separada para o trabalho, é dedicada, é imersa no trabalho. Então o trabalho tem uma importância muito grande quando nós falamos de realização, quando nós falamos de vida, de plenitude, de alcance de objetivos. O trabalho tem aí pelo menos 1/3 da nossa vida dedicado a isso. Então, para dizer que quem trabalha bem tem muito mais chance de viver bem. Quem trabalha mal passa 1/3 da vida num verdadeiro martírio. E nós vamos ver que nesses 3 dias nós vamos entender um pouco desse significado de trabalhar e compreender esse trabalho como um agregador de sentido para a vida. E quando esse trabalho não faz isso, o que acontece que o trabalho muitas vezes se torna ocasião de adoecimento para uma pessoa, de esgotamento? O que é que nós podemos fazer para que o nosso trabalho tenha sentido? Por aí que nós vamos começar. Então, esse livro busca apresentar, que por lá eu olho as minhas anotações, viu? Apresentar, apesar de ter escrito o livro, sempre sinto essa necessidade. Então, o livro procura apresentar esse ambiente de trabalho como essa possibilidade de uma realização da pessoa lá. E nós vamos ver as várias formas que isso pode acontecer. Por exemplo, nós sabemos que o trabalho é um local de encontros diários, todos os dias, recorrentes. Então, todos os dias nós encontramos aquelas pessoas, nós desenvolvemos uma amizade, nós tomamos um cafezinho juntos, nós trocamos ideias, nós fazemos coisas em comum, desenvolvemos vínculos. Então, o trabalho começa a ter um sentido aí, quando essas relações elas são saudáveis. No desenrolar desses encontros, nessa possibilidade de fazer um trabalho em equipe, de construir algo juntos, estar nesse sentido de pertença. Quando nós trabalhamos em algum lugar, nós pertencemos àquela empresa, àquela repartição, aquele local. E esse senso de pertença também traz um significado para nós. À medida que nós vamos alinhando o nosso fazer com o propósito daquela empresa, com o propósito daquela repartição, né? E aí a gente precisa entender isso, porque quantas vezes você chega numa loja, você chega numa empresa
e aquele funcionário, ele fala de uma forma que você não sente aquela pertença, que ele não transmite a ideia daquela empresa. Então, ele está ausente daquele contexto. Então, nessa situação, essa pessoa não tem significado para ela aquele trabalhar, né? O contrário é verdade. Quando você encontra um funcionário que vestiu a camisa, que fala a linguagem daquele local de trabalho, a linguagem daquela empresa, que expressa a missão daquela organização, e você se sente bem atendido, você se sente satisfeito naquilo que você buscou. Isso não precisa ser um alto funcionário. Às vezes é num simples cafezinho que a pessoa serve, que ela transmite o significado, transmite um sentido de estar ali. E isso faz toda a diferença. Porque é interessante isso. Nós, pessoas, fomos criadas para esse encontro com o outro, para esse servir, para esse realizar essa missão, para trabalhar, para viver em forma de missão. E é isso que faz sentido, que traz sentido à nossa vida. Então, o trabalhar de forma egoísta, pensando somente nos próprios objetivos, pensando no salário, pensando no bem-estar pessoal, ele nunca vai satisfazer o ser humano, nunca vai fazê-lo alcançar a plenitude, porque nós fomos projetados assim, para esse encontro com o outro, onde nós servimos, onde nós realizamos a nossa missão. E na comunidade Renascer, um ponto importante do carisma é o trabalho, o ponto onde é concretizado isso. Por quê? Porque quando trabalhamos, nós nos assemelhamos a Deus Criador. Nós criamos alguma coisa para o mundo, nós fazemos alguma obra, e isso nos assemelha a Deus que criou todas as coisas. Nós temos a oportunidade de criar. E quando nós trabalhamos também, nós temos a oportunidade de vivenciar o Evangelho, de trabalhar como uma forma de oração, de sintonia com Deus, quando nós buscamos o bem-estar do outro, quando nós buscamos atender ao outro por meio do trabalho. Então, se eu atendo bem, eu alcanço, eu atendo os objetivos da minha empresa, mas eu também alcanço o outro por este encontro. Há um encontro entre as expectativas daquele que me procura no trabalho e esse trabalho que eu ofereço. E nesse encontro eu me realizo. Eu tenho a possibilidade de me realizar trabalhando, né? Então, quantas vezes a gente não lembra de um local e lembra daquele cafezinho, daquela pessoa que serviu, lembra daquele vendedor, e você tem uma emoção boa. Por quê? Porque você foi bem atendido, você foi satisfeito nas suas reivindicações, naquilo que você buscava, aquela pessoa ofereceu algo a mais. Então, trabalhar com sentido significa isso, mais um ponto. Eu deixar a minha marca pessoal naquilo que eu faço. É o meu jeito, é eu exercer a minha função, agregando, deixando algo de particular e pessoal meu. Ou seja, se eu vendo, eu não faço uma venda de qualquer jeito, mas eu apresento algo da minha pessoa ali. Eu faço bem, seja até uma faxina, seja o que for, eu deixo a minha marca pessoal ali, de modo que a pessoa, ela se sente em mim atendida. E quando ela lembra daquele serviço, ela lembra, vem uma emoção boa
com a imagem da qualidade do atendimento que eu fiz. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. Essa é a única forma de que o trabalho traga sentido para a vida. Então, todos nós temos muitas imagens de pessoas que trabalham ausentes do seu ambiente de trabalho. Nós temos hoje o que nós chamamos de um presenteísmo. São sujeitos que estão lá no ambiente de trabalho, no seu local de trabalho, mas ausentes, fazendo tudo mecanicamente. O seu pensamento está longe, as suas respostas são mecanizadas. Às vezes, eles fazem até o que a gente chama de uma abordagem de plástico. Boa tarde, bom dia, como tá? Aquela coisa que decorou. Mas não há ali uma originalidade, não há uma marca pessoal naquilo. E a pessoa percebe. Não sei se vocês já notaram, mas eu noto muito. Às vezes eu chego em determinado local e sinto no semblante da pessoa aquela, como se tivesse escrito na testa dela: não me retenha. Estou do modo indisponível. Porque a pessoa fala tão apressadamente. Você sente nos gestos dela que ela quer lhe dispensar. E ela, às vezes, até as palavras são agradáveis, são elegantes, mas o semblante está dizendo: não me atrapalhe, não me retenha, algo assim, né? E isso é muito triste de acontecer, porque às vezes se trata da autoridade maior naquela empresa. Às vezes é o dono, é o gerente, é o diretor, é alguém que deu a vida por aquele projeto, mas não aprendeu a estar no presente, a encontrar pessoas e a realizar sentido, né? Então você não se sente acolhido ali, porque ele te fez uma saudação de plástico. E quando eu digo de plástico, são aqueles cumprimentos artificiais em que a pessoa fala, pergunta pela família, mas o pensamento dela está longe dali. Você percebe isso rapidinho, né? Então são essas situações em que se perde a oportunidade de trabalhar com sentido, de encontrar pessoas, de exercer em forma de missão, de oferecer um serviço, e desse serviço bom, desse serviço de qualidade, aí sim vem o salário, vem a recompensa. Ser bem remunerado no trabalho, ganhar bem, não é errado, não é pecado. O dinheiro, ele é necessário à nossa vida, à nossa manutenção, às nossas necessidades materiais. O que é errado é fazer disso o alvo maior, trabalhar só pelo dinheiro, fazer as coisas pelo poder, pelo dinheiro, pela vantagem pessoal que isso pode trazer para mim. Aí isso me faz adoecer, isso me traz adoecimento. Eu preciso ter essas coisas como uma consequência de um bom trabalho, aí sim. Mas trabalhar só por isso, a alma humana, ela é muito ampla, é muito maior. O dinheiro não consegue realizá-la. Uma vida em busca de dinheiro somente é uma vida esvaziada de sentido. Então, esse livro, ele prima pela certeza, ele defende a ideia que a pessoa, ela pode sim realizar sentido no trabalho e em outra circunstância na vida, desde que a exerça em forma de missão, né? E para isso nós utilizamos a teoria da psicologia, que é a logoterapia, que é baseada, foi fundada por um psiquiatra, neurologista, Viktor Frankl, que defende a ideia de que nós, seres humanos, nós pessoas, nos movemos
em busca de sentido. O motor que nos move é essa busca de sentido para a nossa vida. E que esse sentido ele pode ser encontrado até nas situações mais difíceis da vida. E ele provou isso quando esteve num campo de concentração. E provou com o seu sofrimento, com a sua luta, que até lá, até nesse lugar é possível encontrar sentido. Então, por que nós não encontraríamos sentido, por exemplo, num tempo de pandemia? Como nós não acreditarmos que o sentido pode ser encontrado também num tempo como esse, de pandemia, de muitas mortes, de muitos desempregados, das pessoas adoecendo imprevisivelmente, não se tem previsões em que quando nós achávamos que a coisa estava diminuindo, ela recomeçou de uma forma estrondosa, de uma forma assustadora. Tudo isso são situações que nos desafiam bastante. E, sobretudo, os profissionais de saúde, que têm vivido uma rotina mais desgastante ainda, porque ser profissional de saúde no Brasil já é difícil. Imagine num tempo desse, né? Então, ainda que realmente, Serginho, o trabalho não é um castigo. Importante essa sua colocação. O trabalho é uma bênção. O trabalho, ele traz uma contribuição muito grande no desenvolvimento da personalidade. O trabalho traz muitas coisas boas, é tanto que o desemprego é ocasião de adoecimento. A pessoa desempregada, a falta de um emprego, a falta de um trabalho, faz a pessoa adoecer, não só porque ela não está ganhando um salário, mas é porque ela está sem a rotina que aquele trabalho proporciona, sem a ordenação de vida que aquele trabalho proporciona. Então, o trabalho é, sim, algo muito valioso para a nossa vida. O que pode fazer do trabalho ruim, aí é exatamente isso, a maneira como você o faz, né? Então, nós fizemos em Trabalho e Sentido uma abordagem simples e objetiva do tema para que se pudesse compreender essas questões de trabalhar e de encontrar todo esse significado que nós estamos falando aqui. Porque trabalhar é resultado de um querer construtivo. E trabalhando a pessoa pode não só realizar-se, mas ir além de si mesma, além de suas possibilidades iniciais. Então veja, o trabalho permite esse desenvolvimento da pessoa. À medida que ela vai fazendo, ela vai se desenvolvendo. Não só tecnicamente, naquela atividade que ela faz, mas também na sua personalidade. No seu ser como pessoa vai se desenvolvendo a partir do trabalho. Nesse contato com os outros, nesse dia a dia, são nessas possibilidades que o trabalho traz, como pertencer a um projeto, como fazer parte de algo maior, vai proporcionando esse desenvolvimento. Então, autotranscender, um termo autotranscendência usado na logoterapia, muito usado, que diz significa ir além de si mesmo, ir além de suas possibilidades iniciais. Então, o trabalho possui, assim, uma vocação sagrada e, ao mesmo tempo, secular. Ou seja, o trabalho é humano, mas também é divino. Não é? É uma atividade divinizante, que, como já falei, nos assemelha ao Deus Criador, que também que criou todas as coisas, quando nós criamos algo para o mundo. Não é? Então, é uma atividade divinizante. Não é? Agora, quando a gente diz realizar em forma de missão, fazer um trabalho em forma de missão, é sempre pensando
nessa dimensão de realizar valores. Quando a pessoa diz, eu sou muito dedicada ao meu trabalho, eu passo 12 horas, poderia passar menos, mas passo isso. Isso aí já não é, um trabalho em forma de missão. Isso assemelha-se mais a uma escravidão. Então, não seria trabalhar, pertencer ao trabalho de forma como que um escravo, mas pertencer nessa liberdade de realizar valores, né? E voltando para o tema, o que é trabalhar hoje, do contexto desse, onde nós precisamos aprender coisas que antes nós não sabíamos, como usar a tecnologia como recurso primeiro, né? Muitas pessoas nunca tinham contato com esse tipo de instrumento no trabalho e tiveram que trabalhar em suas casas de modo remoto. A pandemia trouxe esse desafio e muita gente já desenvolveu muitas habilidades, né? Trabalhar hoje significa, para alguns, trabalhar sob pressão, sob uma pressão enorme. Significa para outros ociosidade, não tem o que fazer, porque aquele serviço hoje está parado, né, nesse tempo, né? Então, o desafio não tem sido pequeno, não tem sido pouco. Tem os profissionais de saúde também que estão trabalhando no limite do cansaço, no limite do estresse, né? Na falta de equipamentos, na altíssima demanda, né? E fazendo um paralelo com esse trabalhar hoje e as ideias de trabalho e sentido, as ideias do livro, né? Que nós podemos pensar, que nós podemos abstrair, nós podemos entender e que contribuição essas ideias do livro trazem para o nosso viver hoje, né? Para dizer assim que, em outras palavras, como nós trabalharmos hoje e escaparmos do estresse, do adoecimento, do esvaziamento, né? Que hoje tem afetado tanto as pessoas. Nós sabemos que o Brasil tem um número assustador de consumo do tarja preta. Nós sabemos do altíssimo índice de depressão. E tudo isso graças a um vazio existencial muito grande, a falta de sentido para o viver. E hoje, nesse tempo, nós somos especialmente chamados a refletir sobre isso, né? Como nós falarmos, por exemplo, de estabilidade em meio a esse caos. Como nós compreendermos que eu devo permanecer estável num tempo desse, que tudo está funcionando diferente, né? Então eu queria trazer, para explicar essas ideias, para fazer esse paralelo, a metáfora da ostra. Não sei se vocês conhecem. O que faz a ostra produzir a pérola é exatamente aquela areia, aquele grão de areia que entra na concha e irrita a ostra, fere a ostra. E ela começa a produzir, ela reveste esse grão de areia com uma substância, que não sei o nome agora, e ali nesse revestir é que se forma a pérola. Ela reveste para livrar-se daquele incômodo, daquele ferimento que o grão de areia provoca. Mas nesse livrar-se do sofrimento, ela produz o que há de mais belo, que é uma pérola. Então, para dizer que o sofrimento, se devidamente enfrentado, ele produz pérolas. O sofrimento pode trazer, sim, sentido para a vida, desde que ele seja visto, desde que ele seja encarado
de maneira correta. Se nós pensarmos a pandemia, se nós pensarmos esses tempos de forma pior do que já é, ou seja, se nós alimentarmos os nossos pensamentos de ideias negativas, nós tornaremos as coisas piores do que já são. E como é que a gente faz isso? Quando a gente perde tempo falando de coisas ruins. Quando a gente se enche de conteúdos negativos. Então, nesse tempo de pandemia, não são poucas as pessoas que a gente escuta excessivamente ligadas, conectadas com os meios de comunicação, que obviamente eles são treinados para criar manchete, para dar foco aos fatos, para que esses fatos tenham repercussão. Então, se você excessivamente escuta, se submete àquela notícia ruim várias e várias vezes, escuta, repassa, conversa no seu ambiente de trabalho e o seu imaginário fica tomado pelo lado ruim. Então, você está se predispondo a um adoecimento mental. Você está se predispondo a um nível de estresse muito alto, a um nível que pode trazer até depressão, pode trazer ansiedade. Nós temos um disparar de ansiedade e depressão nesse tempo nos consultórios. E o que é isso? Fruto das circunstâncias. Então, a questão não é a circunstância, mas como eu lido com ela. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, vai dizer que é possível pescar esse sentido até nas situações mais difíceis. É possível encontrar esse sentido. Então, se ele encontrou até num campo de concentração, nós podemos pensar que a pandemia, por mais terrível que esteja, não se tornou ainda pior do que um campo de concentração. Ainda tem condições mais favoráveis. O que vai fazer a diferença é como eu conto essa minha história. Como é que eu conto a minha história nesse tempo de pandemia? Eu vejo como algo circunstancial, eu vejo como algo que vai passar, ou eu faço do circunstancial o definitivo. Ou seja, eu me comporto como se isso nunca fosse acabar. Eu encho meu coração de desesperança. Eu exalo pelos poros negatividade. E isso me faz, sim, adoecer. Então, entendem como a situação é a mesma e as narrativas podem ser diferentes. E isso vai fazer a diferença na saúde mental. Nós precisamos pensar o sofrimento como uma condição humana passageira e não como um martírio eterno, não é? Então, olhar para a realidade como um olhar ampliado, que não vê só o que é ruim, faz toda a diferença. É disso que nós estamos falando, né? Qualquer situação, repito, segundo Viktor Frankl, seja ela qual for, há um sentido válido a ser descoberto. Em qualquer situação, há um sentido válido a ser descoberto. E o sofrimento pode gerar pérolas, pode fazer surgir pérolas. Isso quer dizer o quê? Que do sofrimento saem grandes aprendizagens, saem grandes lições para a minha vida. Se eu decidir por enfrentá-lo. E dependendo dessa minha atitude, ele vai produzir essas pérolas. Se eu me rebelo, se eu escolho narrar de modo negativo, isso vai me trazer muitos prejuízos. Então, é essa aí, mais uma vez, a diferença. Eu preciso me alinhar
com o que está acontecendo, com a minha realidade. Preciso ter um alinhamento com o real. E o que é o real? É algo desafiador, é algo cheio de coisas difíceis de enfrentar, cheio de dificuldades, sim. Mas essas dificuldades, essa negatividade, não representam a realidade como um todo. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, nós, aqui em casa, nós temos uma varanda muito boa, fizemos uma varanda no nosso primeiro andar e nós raramente usávamos essa varanda. As ocupações, o entra e sai em casa, muitos compromissos. E uma das coisas boas que essa pandemia trouxe foi nós nos reunirmos em família nessa varanda. Nós passamos a utilizar e a aproveitar esse espaço gostoso que nós temos em casa e que não havíamos descoberto, digamos assim, né? Raramente utilizávamos. Aprendemos a apreciar nossa varanda, a ficar lá fora, curtindo uma brisa gostosa, apreciando uma música, enfim. E mais, nós tivemos a ideia de fazer a live Família na Varanda. E lá nós fizemos, por vários meses, todos os domingos, um momento de evangelização, onde os nossos vizinhos saíam de casa e vinham para a praça em frente à nossa casa, traziam suas cadeiras e participavam conosco, cada um distante, né, observando as normas de segurança. Mas fizemos um trabalho muito bom, que agradou a eles e a nós. E tivemos muitos testemunhos desse momento. Nós fazíamos ali 50 minutos de evangelização, com cânticos, leitura da palavra, e isso criou entre nós e nossos vizinhos uma conexão muito boa, um momento muito agradável que antes nós não tínhamos. E depois desse momento que nós fizemos, Família na Varanda, que era uma live gravada, que nós ainda vamos retomar depois, nós cantávamos parabéns para os aniversariantes e ficamos conhecendo melhor as pessoas, elas faziam pedido de oração. Isso foi valioso. Então veja só, é um fruto bom dessa pandemia. Então trata-se de abrir para a realidade, abrir-se para uma percepção no seu negativo, sim, mas também naquilo que pode ser garimpado ali, né? Mirar o presente e suas possibilidades. Essa é a ideia de Viktor Frankl. Não se perder na desesperança, não se perder nos medos, não deixar o coração tomar-se pelas angústias, mas abrir-se para as possibilidades. Não fazer do circunstancial o definitivo. Nós estamos vivendo um tempo circunstancialmente muito difícil, mas cheio de possibilidades. Quantos de nós, quantas coisas nós não aprendemos a fazer nesses tempos? Fazer reunião, quem não fazia, fazer reuniões online, fazer encontros, fazer lives, fazer tantas coisas. Nós aprendemos a usar os recursos da tecnologia e nunca mais o mundo será o mesmo depois dessa pandemia. Por quê? Porque nós nos tornamos diferentes, nós aprendemos novas coisas, o sofrimento nos ensinou, a necessidade nos ensinou. Então, na zona de conforto, onde a gente gosta de estar, a gente aprende muito pouco. Nessa zona de conforto, sem desinstalação, o ser humano fica pobre, o ser humano fica subdesenvolvido. É no desinstalar-se, é no sofrimento, é na contrariedade que a gente amadurece. Não tem outra receita. Não adianta pensar que as duas coisas vão estar juntas: conforto, comodidade e amadurecimento. Não há como.
Então, gostaria de finalizar dizendo isso para vocês. Façamos o exercício da esperança, do olhar de garimpeiro que tanto falo, que tanto defendo. Os da Renascer sabem disso. Olhemos, miremos o presente e suas possibilidades. E aqui agradeço a participação de vocês e já os convido para a live de amanhã e a live de quarta-feira, onde nós continuaremos nessa abordagem de como o trabalho pode trazer sentido para a vida. E falaremos mais algumas curiosidades sobre o trabalho também que a gente não conhece. Por exemplo, você sabia que o termo trabalho, a palavra trabalho, vem do latim tripalium, que significa um instrumento, é um chicote com uns ferros nas pontas, um chicote de 3 pontas, que servia para a tortura, era um instrumento de tortura de escravos, e também servia para pisar, para triturar o milho, para esbagaçar, para esfiapar o milho. Então, trabalho vem dessa palavra, e por isso que trabalho por tanto tempo foi visto como algo assim, torturante, algo, uma obrigação, uma coisa pesada, algo que você tinha que fazer forçadamente. E amanhã nós vamos falar melhor sobre isso, sobre esses diferentes entendimentos de trabalho, de significado do trabalho em cada tempo da história. Então convido você a participar amanhã, a continuar conosco e a convidar, a divulgar mais pessoas. Amanhã, no mesmo horário, às 19h30, nós estaremos aqui realizando novamente a segunda live dessa série Trabalho e Sentido para a Vida. Vou colocar aqui o WhatsApp. Quem ainda não leu Trabalho e Sentido pode solicitá-lo por esse WhatsApp aqui que eu vou colocar, e também pelo Instagram, @psi.neiderebouças. Então, obrigada mais uma vez.